Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Comexlog, do Clube do Empreendedor, para participar e moderar essa sessão. Um tema super importante, que é a economia azul. Né? Eu estou aqui substituindo o nosso subsecretário de Relações Internacionais, que infelizmente não pôde estar no evento, porque está junto com o governador. E eu queria dizer que é uma honra muito grande falar sobre esse tema, né? É um tema que está muito em voga. A gente está com o G20 acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, e o tema Economia Azul, como vocês vão ver, vários que estão aqui na mesa estão discutindo esse tema, todos estão discutindo esse tema, e alguns bem ativamente durante o G20. Então, como não vou me delongar muito, né? Não vou demorar muito aqui, só queria chamar a atenção de que economia azul não é só a economia do mar, não só são os setores econômicos que exploram a economia do mar, mas ele leva em consideração também políticas públicas, atores privados, atores públicos, não só governo, mas toda uma sociedade em prol de você ter um desenvolvimento sustentável do mar. Então, por isso esse tema passa a ser tão importante, e ele é fundamental para Rio de Janeiro. Se a gente olhar para a economia de Rio de Janeiro, a questão do petróleo, óbvio, é muito importante para a gente, mas nós temos uma costa maravilhosa, né, que pode ser explorada economicamente. Mais cedo a gente acabou de ver a questão dos portos, que também faz parte da economia azul, e como isso pode ser desenvolvido de uma maneira sustentável. Então, para não demorar muito, eu vou deixar os especialistas falarem mais sobre o tema. Eu queria convidar primeiro a nossa subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, a Ana Haste, para poder falar um pouquinho sobre como que o Estado do Rio de Janeiro está focando no tema de sustentabilidade, para ela puder falar um pouquinho do projeto com a OCDE e outros projetos que a Subsecretaria de Meio Ambiente está tocando. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Aqui, ó. Olá, pessoal. Já é bom dia ou boa tarde? O Hugo falou que era bom dia aquela hora. É bom dia! Eu já peço desculpas porque eu vou ter que sair 2 horas, eu tenho que estar em Petrópolis. Mas eu não queria perder de jeito nenhum a oportunidade, né, Henrique? De falar um pouquinho para vocês o que a gente vem fazendo sobre esse tema na Secretaria de Ambiente. E já deixar também o abraço do nosso secretário Bernardo Rossi, para todos, agradecer pelo convite de estar nesse evento. Gente, assim, eu não sei quem aqui já ouviu falar em economia azul. Levanta o braço, quem já ouviu falar em economia azul? A gente tem uma galera que já ouviu falar aqui. Né? A economia azul, ela se mostrou para a gente como uma grande oportunidade para desenvolver a economia do Estado, e eu acho que o Hugo Leal, aqui mais cedo, já trouxe alguns números da importância da economia do mar e da economia azul para o mundo, mas ela veio para a gente muito a partir da concessão do saneamento. Né? O governo do Estado, ele fez uma concessão já de uma ação que já estava atrasada, posso dizer para vocês, há 30 anos, né? Não existe você falar em desenvolvimento sem você falar em saneamento. Para você desenvolver qualquer região, você precisa ter o saneamento básico já feito, resolvido. Né? E o governo do Estado, ele em 2021 conseguiu dar um passo que estava 30 anos atrasado, que foi o passo da concessão do saneamento. Quem aqui acompanhou a concessão do saneamento? Quem aqui acompanhou o que aconteceu? Né? Aí, nosso Paulo. A concessão do saneamento, é um projeto de 35 anos, então não é um projeto de 5 anos, ela é um projeto de 35 anos e ela é um projeto de desenvolvimento sustentável. Não é só economia, não é social, não é só social e não é só meio ambiente. Ela é os três juntos, ela é trabalhar com sustentabilidade. A concessão do saneamento, ela está abraçando, né, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu não sei quem aqui sabe, mas a gente tem, agora, em 2021, quando começou a concessão, a gente estava falando de um saneamento
por volta aí de 45%, em torno de 45% da região metropolitana. Por isso que a gente vê aí a nossa Baía de Guanabara ainda poluída, né? Mas a concessão do saneamento, e o Miguel vai falar muito mais disso do que eu, porque na época ele estava na ABS, né? Hoje no CREA, mas na época na ABS, e a gente trabalhou muito junto nesse projeto. Mas a concessão de saneamento, então, ela prevê que em 10 anos a gente saia de 40 e poucos % para 90% de saneamento básico. Saneamento básico é fechar a torneirinha do esgoto, é o esgoto não descer mais nos rios, não descer mais nas baías, nas lagoas, e a gente fechar essa torneirinha do esgoto, né? E o que a gente vai ter a partir de agora, então, é uma outra realidade ambiental. A partir do momento que a gente fez essa concessão, que essa concessão vai atingir 90% da região metropolitana, não só dos 22 municípios, porque ela vai além dos 22 municípios da região metropolitana. A gente está falando da região onde está mais de 70% do PIB do Estado, onde está mais de 70% da população do Estado. A partir do momento que esse ecossistema aqui mudar, a gente vai ter uma nova economia. Hoje, se eu for ver quantos passeios turísticos, por exemplo, eu tenho na Baía de Sydney, eu vou contar mais de 100. Quantos vocês acham que a gente tem na Baía de Guanabara? A gente tem aqui 2 municípios que, de fato, têm uma relação com a Baía de Guanabara, o município do Rio de Janeiro e o município de Niterói. Os outros municípios, a grande maioria, a população vive de costas para a Baía de Guanabara. A relação não é com o ecossistema. E que lugar do mundo você tem uma beleza natural como essa? Só que essa beleza natural está poluída. Então, a concessão foi feita, os trabalhos estão acontecendo, a gente já tem resultado para apresentar. A gente já tem praias que há 14 anos não eram balneáveis, passando a ser balneável, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, Praia da Glória, praias que voltaram a ser balneáveis depois de 14 anos. A gente tem toda por exemplo, a Ilha de Paquetá, que acabou, né, de ter a primeira estação de tratamento de esgoto do mundo foi fechada na Ilha de Paquetá. Então, gera-se uma outra realidade e a gente vai ter um novo ecossistema para trabalhar nos próximos 10 anos. A gente acabou de fazer o cinturão de tempo seco, o licenciamento de cinturão de tempo seco. Isso significa que todo o esgoto que desce dos rios vai ser interceptado antes de chegar na Baía de Guanabara. Gente, como é que isso muda a vida das pessoas? E como é que isso muda os negócios? Como é que isso muda a nova economia? Então, a nova economia vai passar pela economia do meio ambiente, vai passar pela economia da sustentabilidade. Eu não vou ter mais 5 passeios turísticos na Baía de Guanabara, eu vou passar a ter 100 passeios turísticos na Baía de Guanabara, eu vou passar a ter esporte acontecendo na Baía de Guanabara, eu vou passar a ter bioeconomia, transporte aquaviário, a gente vai mudar completamente a realidade. Olha que eu estou falando só de Baía de Guanabara. E aí, Henrique, por que eu estou falando de Baía de Guanabara? Porque a gente fez na COP da Escócia, a gente assumiu alguns compromissos enquanto governo do Estado. E um dos compromissos foi com um projeto que a gente está chamando hoje de Guanabara Azul, que é a nossa região metropolitana se tornar uma região azul. E aí a economia azul, que é essa nova economia que passa pelos portos, que passa pela navegação, que passa por uma série de setores da economia. E assinamos com a OCDE um estudo. Como é que a gente transforma a economia da região metropolitana numa economia de fato azul, lastreada na sustentabilidade? Porque não adianta, gente, a gente investir no saneamento, fazer toda essa mudança que vai acontecer no Estado aí nos próximos 10 anos para atingir a meta de 90% de tratamento de esgoto, de saneamento básico, se a gente não mudar o jeito da gente fazer negócio. Se a gente continuar fazendo negócio poluindo, se a gente continuar fazendo negócio no mesmo formato, que não é um formato que vai garantir a sustentabilidade no longo prazo. E vocês podem ter certeza disso, muitas cidades no mundo que já viraram essa chave, elas já podem comprovar que quando você tem um meio ambiente saneado, quando você tem um meio ambiente como foco da atenção, você consegue transformar a economia local, né? Então, qual essa ideia? Nós fechamos um estudo sobre a Metrópole Azul, e esse estudo vai ser entregue agora, no dia 31 de outubro, no Green Rio, quando a gente vai fazer um Summit de Economia Azul. Então, eu já queria convidar todos vocês
para participar do Summit de Economia Azul, que vai acontecer no Green Rio, na Marina da Glória, quando esse estudo da OCDE vai ser apresentado sobre os setores e o potencial da economia azul na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a OCDE faz um estudo desse. A OCDE fez um diagnóstico de 80 cidades no mundo que tiveram seu desenvolvimento a partir da economia azul, e esse diagnóstico é a base do trabalho de estudo aprofundado que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está podendo beber da experiência, das melhores práticas, né, das recomendações que a OCDE vai trazer. Foi um trabalho enorme, a gente se reuniu com vários segmentos, desde a área de energia, passando pela área de portos, a gente se reuniu com vários segmentos com a OCDE aqui no Rio de Janeiro, e depois de todo esse trabalho está vindo esse projeto, essa recomendação. E aí, trago também um pouquinho a informação de que a gente lançou um programa, que é o Centro de Gestão Integrada da Baía de Guanabara, onde a gente vai começar a ter acompanhamento em tempo real do ecossistema da Baía de Guanabara, seja atmosférico, como seja também oceanográfico. E aí, gente, por exemplo, se hoje a gente tem um derramamento de óleo na Baía de Guanabara, para onde que esse óleo vai? Né? Será que naquele momento eu tenho informação? Como é que eu vou conter esse óleo? Então, a gente vai ter também, a partir de agora, um centro integrado de gestão da Baía de Guanabara, com todas as informações em tempo real do que está acontecendo na Baía, para que a gente possa agir de forma rápida. E aí a gente tem aí a outra questão do mundo, que não é só nossa, que vai ser muito falada no G20 agora, que é a questão das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas fazem com que os eventos extremos aconteçam de forma mais intensa, né? Mais intensa. Janeiro, fevereiro é época de muita chuva, então a gente tem muitos desafios para lidar e por isso a gente precisa ter um monitoramento cada vez mais aguçado e um monitoramento em tempo real das situações para a gente poder viver, para a gente poder trabalhar para a gente poder trabalhar no nosso esforço de conter todos esses desastres ambientais que acontecem. Então não vai ser diferente. Parte da economia azul vem pelo investimento em inovação, vem pelo investimento em tecnologia. Hoje, a CEAS já tem um programa de satélite, monitoramento de satélite, então a gente sabe a árvorezinha que foi cortada, onde foi, a gente sabe onde é que tem o acúmulo de lixo no lixão, a gente sabe onde tudo está acontecendo, hoje a gente consegue, Henrique, monitorar isso por satélite, e todas as ações que a gente fizer, a gente vai poder ter esse monitoramento em tempo real para a gente poder acompanhar. Então, junto com essa concessão de saneamento e esse projeto, que é um projeto de 35 anos, mas que em 10 anos ele já vai estar podendo garantir aí uma Baía de Guanabara balneável, e, gente, eu vou dizer para vocês, isso aconteceu em outras cidades, não é nenhum grande feito não, tá? Grandes baías do mundo passaram por esse mesmo processo. E a gente vê como a dinâmica da cidade muda completamente. A cidade, que é uma cidade muito focada em praia, ela também vai ter uma vida aqui para dentro das suas baías. A gente está investindo agora no zoneamento ecológico e econômico de toda a nossa área costeira. O Hugo falou aqui, são 636 quilômetros de costa, mas se eu pegar as ilhas, e se eu pegar a área em terra das 3 baías que a gente tem, Guanabara, Sepetiba, Ilha Grande, eu tenho mais de 1.500 quilômetros de costa. Então, a nossa costa é muito grande, a gente tem 80% da população na região costeira, a gente tem o nosso PIB muito concentrado na região costeira. Então, a nossa região costeira é uma região que vai carecer de muito investimento a partir de agora, né? Vai ter muito investimento, especialmente com o avanço do tema da economia azul. Nós lançamos um programa, aí eu vou terminar com esse, nós lançamos um programa chamado Blue Rio, de inovação para a economia azul. Também faço um chamado aqui para todo mundo, porque a gente vai lançar o Blue Rio novamente, vai ser a fase 2 dele. Nesse programa a gente chamou empresas da área da economia do mar, então criamos verticais e lançamos desafios para o mercado de startups. Então, as empresas que entraram no segmento de portos foi Porto do Açu e Porto Sudeste, do segmento de navegação foi o Wilson Sons e Ocean Pact, do segmento de saneamento foi Águas do Rio, do segmento de sustentabilidade foi a SEDAI, a CEAS, o INEA, e tem mais um segmento, o segmento de energia foi a Vibra e a Galp. Essas empresas, junto com o governo do Estado, lançaram desafios
para o ecossistema internacional de startups, e a gente teve, Henrique, 289 startups que responderam aos desafios da economia azul do estado do Rio de Janeiro. Dessas 289 startups, 19 startups hoje estão com essas empresas na região costeira, no território, trabalhando soluções para que a gente ganhe tempo nesses 10 anos. Porque a gente precisa trazer inovação para poder fazer com que a sustentabilidade aconteça de forma mais rápida, para a gente poder chegar junto daqui a 10 anos. A meta é 2033, gente, gravem esse ano. Com 90% de saneamento, é verdade, 2033, 90% de saneamento feito aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, e muita tecnologia, muita inovação sendo aplicada para que a gente possa, de verdade, criar uma economia azul lastreada na sustentabilidade. Se não for lastreada na sustentabilidade, a gente vai fazer todo o investimento nos próximos 30 anos, mas quem sabe se no final do século a gente vai ter qualidade ambiental, né? Então, a gente precisa trabalhar junto com a iniciativa privada, junto com a economia, com a academia, junto com a ciência. Tudo precisa ser lastreado em dados científicos, em ciência, em informação concreta, para que a gente possa fazer essa transformação que o Estado precisa. E aí, Henrique, só para terminar, a transformação, não se enganem, ela vem pela preservação ambiental. Se a gente fizer projetos de escala que contemplem a sustentabilidade e a preservação ambiental, a gente vai garantir no tempo o Rio de Janeiro que a gente precisa. É isso, obrigada. Bom, queria agradecer muito a Ana pelas palavras. Acho que essa fala dela já resume bem como é que o Estado, iniciativa privada, academia podem trabalhar em conjunto em prol da economia azul. Falou muito bem sobre a questão das startups de inovação. Isso é bem interessante. E, dando sequência, teve o governo, agora eu vou chamar a Lorena Belles, que é coordenadora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente na Gávea Logística, né? E vou pedir para ela falar um pouquinho para a gente sobre como que a própria Gávea Logística está trabalhando a questão de meio ambiente, dando a noção da iniciativa privada, como que isso pode trabalhar em conjunto. Bom dia a todos. Não, boa tarde já são 12:02. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui pelo 2º ano no Comex. Ano passado a gente esteve aqui falando um pouco sobre logística reversa, e é muito bom ver que essa questão da sustentabilidade ela está anualmente surgindo aí na questão do comércio exterior, dentro da área portuária, né? Na mesa 1 nós já tivemos aqui ótimas falas em relação a tudo que está acontecendo. A Ana bem trouxe aqui agora a questão da Blue Rio, que trouxe aí para a parte de sustentabilidade uma ótima visualização no ano de 2023. 2024 a gente está caminhando aí e precisando, né, de um pouco mais de engajamento para essa área sustentável. E aí, por que eu falo que a gente está precisando de um pouco mais de engajamento? Eu falo como um todo, não só no setor privado, como na questão do engajamento multissetorial, que vai envolver aí outras partes, como o governo, ONGs, e também as empresas privadas e a parte da comunidade, que vai voltar um pouco também para o engajamento comunitário. E aí, envolvendo tudo isso, esse ano de 2024 a gente consegue acompanhar aí o nosso relevo, né? Eu estou um pouco mais de 10 anos aí nessa área offshore, e com esse pouco de tempo a gente consegue observar como está funcionando isso, né? Quando sobe, quando desce, quando está bom, quando está melhorando ou quando está dando um stop aí. Para a gente hoje aqui em relação ao setor privado, eu vou tentar sintetizar a minha fala em 4 tópicos, né? Eu costumo falar bastante, esse é um tema muito amplo, mas eu vou tentar sintetizar tudo isso em 4 etapas. Eu queria falar aqui um pouco da parte de mercado, um pouco da parte de transição e um pouco dos desafios e oportunidades. Em relação à questão do mercado, a gente vem observando aí que as empresas privadas, no geral, elas têm sim sofrido uma certa pressão, né, um certo impacto a aderir à questão da sustentabilidade, mas a gente também encontra aí algumas questões quando muitas empresas também enxergam a questão da sustentabilidade não só como um ponto de melhoria, porque hoje a sustentabilidade ela não é mais só uma questão moral, ela é também uma questão
de crescimento para a parte comercial, e aí, não vou dizer a longo prazo, mesmo se tratando de futuro, mas a curto prazo, isso tudo tende a levar as empresas que aderirem a essa parte sustentável para que elas estejam no topo da cadeia de comércio, no topo da cadeia de engajamento, para que elas, de fato, estejam preparadas para um futuro. E afirmo para vocês com 98% de certeza que as empresas que já começaram e as que pretendem aderir, precisam aderir a esse movimento sustentável, né, elas vão estar no topo dessa cadeia comercial. A gente iniciou aqui na mesa 1 falando a respeito de futuro, e a sustentabilidade, aparentemente, a gente ainda consegue enxergar que pode, em alguns momentos, não estar tão notável, mas ela faz, sim, parte do futuro, tanto da questão portuária, quanto da questão das empresas privadas e dos outros setores econômicos do nosso país, vamos dizer assim. E isso aí se refere à minha fala na questão da parte de mercado, né? O mercado tem sofrido essa pressão, algumas empresas já estão aderindo, outras até então estão com projetos ou não estão aderindo ainda. E aí, o que isso tem a ver? Como a gente consegue elencar isso com a parte das empresas privadas? A economia azul em si, entrando bem no tema agora, ela está numa fase de transição entre os setores. E por que uma fase de transição? Justamente porque a gente ainda tem diversos olhares sobre esse tema. A gente tem umas empresas aí de longa visão, que são as que já aderiram ao processo, né? A Gávea hoje ela consegue estar dentro dessas empresas de longa visão. Nós estamos mensalmente com o setor de qualidade e segurança do trabalho, a gente consegue mensalmente desenvolver atividades voltadas. Hoje a gente atua dentro do Porto do Rio de Janeiro, né, como operadores portuários, e a gente consegue desenvolver isso dentro da empresa. E com uma visão própria, eu consigo dizer que não é tão difícil, como algumas pessoas costumam colocar por aí. Mas o que tem tornado isso difícil, né, dentro dessa fase transitória, e tem se tornado um desafio também para as empresas privadas, é a questão de que essa parte da sustentabilidade, muitas vezes, ela ainda não está conseguindo ser enxergada com esse olhar de crescimento, com esse olhar de futuro, mas ela ainda está sendo enxergada por algumas empresas do setor privado como apenas uma parte de custo. E aí a gente consegue falar de alguns setores, como o setor de pesca, o setor de aquicultura, o setor de transporte marítimo, que ainda enfrentam alguns problemas em relação a essa questão da economia azul, em relação a essa questão da inovação e da sustentabilidade. Enxergar a sustentabilidade como apenas um custo financeiro, né? E aí, por que eu citei essas áreas? Porque talvez para essas áreas de pesca, de aquicultura, do transporte marítimo, a demanda financeira para aderir a esse projeto inovador, que vai falar aí para a gente da economia azul, talvez seja muito alta em questões financeiras. E esses setores ainda não têm o acesso necessário, financeiramente falando, para entrar dentro dessa cadeia de sustentabilidade. E isso aí está se tornando um desafio para esses setores, e que nós, como empresa privada, conseguimos enxergar tudo isso dentro da economia e da sustentabilidade. E aí, como eu posso dizer, em relação a também esses desafios e essa pressão, né, que o comércio ela vem sofrendo para fazer adesão desse tipo de programa, para estar incluso na questão da economia azul, essa pressão ela traz um benefício para a gente. E aí, que benefício é esse? A gente consegue enxergar que ela nos dá oportunidades. E a cadeia o topo dessa oportunidade, digamos assim, é justamente essa questão de futuro. Talvez no imediatismo, a curto prazo, a gente não consiga enxergar o que isso vai trazer para a gente. Mas a longo prazo, dentro desse relevo de acompanhamento da economia, dentro desse relevo de acompanhamento do setor de meio ambiente em si, a gente consegue ver que essas oportunidades elas estão um pouco com visão de futuro, que
inclui a nós como empresa privada estar no topo dessa cadeia, né? Qual é a empresa, qual é o setor que não quer estar no topo de uma cadeia econômica, no topo de uma cadeia comercial, sendo bem vista no mercado? As empresas, levando para outros âmbitos hoje, elas têm a questão do selo verde, né, que já entrou aí no mercado. E por que a gente não trazer agora um selo azul voltado para a economia azul? Os movimentos já começaram, como a Blue Rio, como o movimento da Blue Rio, que foi falado aqui. Então, a gente tem possibilidades inovadoras dentro da área sustentável, dentro da área de meio ambiente, que podem ser desenvolvidas, mas que talvez ainda não estão chegando no olhar de todas as empresas e de todas as cadeias que de fato importam. E aí, já caminhando para o final da minha fala, falando dessa questão de oportunidades, eu deixo aqui para a gente que, sintetizando tudo aquilo que eu falei, dentro do quesito de engajamento multissetorial, é que nenhuma empresa, isso aí eu consigo falar com plena certeza, nenhuma empresa que for, ela vai conseguir alcançar a economia azul, alcançar essas questões sustentáveis como ponto de melhoria sozinha. E aí é onde a gente vê esse chamativo, né, para os outros setores, que vão envolver, como eu disse, governos, ONGs e também a comunidade. A gente consegue chamar todo esse povo, a gente tem um envolvimento aí na questão da redução dos plásticos nos oceanos, nos mares, e isso não está só entre as empresas, isso aí está dentro da parte da comunidade, de envolver a comunidade, e o maior desafio que eu enxergo hoje para trazer aqui para a gente, como um comentário, para a empresa privada, e aí não tem como não estender a todo mundo isso, é a questão do desenvolvimento cultural. Não adianta eu, como empresa, né, ter uma visão de sustentabilidade, uma visão de meio ambiente, se eu não consigo atribuir isso a todos os meus parceiros econômicos, a todos os colaboradores da minha empresa, e, infelizmente, nós, como disseminadores dessa questão cultural, enfrentamos, sim, muita dificuldade para passar essa questão de cultura. A gente vê pessoas aí que está sempre tudo bem, o lixo não faz tanta diferença, então passar para eles que faz diferença, sim, é uma questão ainda complicada dentro das empresas. E, encerrando a minha fala, muito bem se falou aqui pelo Roberto, a questão da hashtag que ele usa, né? O Rio, esqueci a hashtag que ele falou aqui. O Rio que dá certo, obrigada. Ele falou aqui da hashtag O Rio que dá certo, e eu enfatizo isso dizendo que o Rio ele precisa dar certo para todos os sentidos. Não só o sentido econômico, não só dentro do Porto do Rio de Janeiro, não só nas empresas privadas, não só na área energética, não só na área de logística, não só na área de segurança, como também é um fator que está sendo muito levantado, mas o Rio também precisa dar certo na parte sustentável, na parte de meio ambiente, porque foi por muito se eximir dessa parte que nós chegamos a baixos patamares aí da nossa Baía de Guanabara, dentro dos nossos portos, dentro da nossa economia, e hoje a gente está correndo no tempo para recuperar isso tudo. Então, se a gente conseguir trabalhar num conjunto e mostrar que o Rio ele dá certo, não somente na parte econômica, não somente nas empresas privadas, mas em todos os âmbitos, e também conseguir dar uma visibilidade para a questão do meio ambiente, para a questão da sustentabilidade, que, infelizmente, gente, é um tema ainda que ele não pode ser falado somente em eventos, somente em momentos que se julguem importantes, porque ele é importante em todos os momentos da cadeia produtiva, mesmo não sendo falado. Então, eu reitero a minha fala dizendo que o Rio ele precisa dar certo na questão do meio ambiente também, que hoje ainda é muito oculta para todas as empresas do setor privado e para todos os setores, como eu citei aqui. Eu não consigo não estender a minha fala para fora do setor privado, porque isso é um tema que, em algum momento, ele vai incomodar cada um de nós num determinado ponto. Para mim, como empresa privada, pode ser num sentido, para o órgão público pode ser outro, para a ONG pode ser outro, mas em algum momento, essa questão da sustentabilidade ela vai virar aí um calcanhar de Aquiles para qualquer um, e já adianto a vocês que deixar para correr atrás desse prejuízo nos 45 do segundo tempo não vai nos ajudar em nada economicamente, nem na questão do meio ambiente. Então, que nós possamos
ficar com esse recado hoje também de levar isso de agora e carrear com a gente aí durante todas as ações que vão ser tomadas aí para o futuro do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, muito obrigado, Lorena, por compartilhar a sua visão. Acho que está todo mundo caminhando mais ou menos no mesmo sentido, né? Já tivemos a fala da Ana Ache, representando a Secretaria de Meio Ambiente, tivemos a Lorena falando do setor privado, e agora eu vou voltar a trazer de novo o governo para falar, e vou pedir para o João Pedro Leal, que é executivo de novos negócios ambientais e coordenador de energia nuclear da Cenemar, para ele contar um pouquinho para a gente como que é a percepção da Cenemar em relação a isso, tá? Como é que está linkando economia azul e transição energética, e dá um foco um pouco também na matriz energética e energia nuclear. Que eu acho interessante ter essa visão de que a gente pensa a economia do mar. A Ana falou em turismo, mas ela vai muito além do que isso, não é só falar de pesca, turismo, navegação. Eu acho que o João consegue trazer uma visão para a gente um pouco mais abrangente. Pessoal, bom dia a todos. Queria saudar aqui meus colegas de mesa. Guzman, que assim como eu, é um ser híbrido, atua no SEBRAE e atua no governo do Estado. E certamente, Lorena, ele pode ajudar você a vencer esse obstáculo de acesso ao crédito, né, as linhas de fomento do Estado, né, nesse sentido de robustecer essa infraestrutura de sustentabilidade. Saudar você, Lorena, e todas as mulheres aqui presentes. Estou muito bem impressionado com o público feminino aqui presente. É muito importante que tenhamos novas lideranças mulheres e que vocês alcancem o espaço de vocês não somente pela questão do gênero, sim pela competência que vocês carregam ao longo das suas lutas. Saudar você também, Miguel, e saudar todos da nossa geração que chegam com muito propósito, como o André falou, mas com uma responsabilidade muito grande, né, de promover o nosso Estado. Saudar você também, Henrique, meu colega de Estado, comandante Marcelo Felipe, autoridade maior da economia do mar no nosso Estado. Bom, pessoal, respondendo a sua pergunta, Henrique, a economia do mar e as energias, elas caminham juntas, mas esse termo da transição energética, até queria propor aqui que nós pensássemos aí no vocábulo da diversidade energética. Por que razão? O Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e gás do Brasil, né? Então a gente não pode jamais, em tempo algum, aposentar essas matrizes, especialmente considerando, como falei, a importância econômica, financeira para o PIB do nosso Estado dessas duas matrizes, né? Quando a gente fala de transição, a gente fala de uma troca de atores, e a diversidade é onde cabem, né, todas as matrizes sem conflitos entre elas. O Rio de Janeiro ele é o único estado gerador, né, de energia termonuclear. Energia nuclear, que é uma energia limpa, é uma energia firme. Todo o ecossistema industrial ele está presente aqui no nosso estado, né, desde do enriquecimento do urânio, que se dá lá na NB em Resende, né, como também passando por Itaguaí, onde são fabricados equipamentos pesados para essa indústria, até a geração termonuclear em Angra. O Estado do Rio de Janeiro, né, através da Cenemar, a primeira Secretaria de Energia e Economia do Mar do Brasil, que foi muito bem liderada pelo nosso secretário Hugo Leal, que hoje está no Congresso Nacional, e também foi o primeiro secretário num foro que congrega secretários de energia do Brasil. A gente vive um momento não mais de mudança climática, de crise climática, né? Ninguém pode negar isso. A gente sabe que o nosso mundo viveu eras geológicas que foram marcadas por eventos extremos, né? Só que a gente tem que fazer que esse tempo presente que a gente vive seja o mais sustentável possível. Por isso a gente precisa se descarbonizar. E o fator de maior agravamento do efeito estufa são justamente o gás carbônico emitido pelas matrizes fósseis, né? E aí acaba que é um pouco de um paradoxo que eu estou falando, que eu estou
defendendo aqui a matriz do óleo e gás, fundamental para a economia do nosso Estado. Mas ele tem um aspecto que merece total relevância, que a Petrobras, né, a nossa empresa federal, é a empresa que consegue fazer extração de petróleo e gás no mundo com menor emissão de carbono. E vai ser esse lastro, né, não só a Petrobras, como as outras empresas que operam no segmento de óleo e gás, que vão permitir o avanço das energias renováveis. Eu queria trazer, pessoal, alguns dados, respeitando o tempo, para que todos possam fazer uso da palavra. Nesses tempos aí muito fugazes, a gente tem que ter essa característica de se replanejar. Então, eu vou falar o que realmente importa, fazendo valer a frase lá do nosso amigo André Seixas, com o propósito de fazer com que o Rio venha a ser, né, retomar o protagonismo que lhe cabe. Pessoal, falando um pouco lá do complexo nuclear Almirante Álvaro Alberto, e até buscar essa conexão do segmento nuclear com a economia do mar. Em pouco mais de 1 km² são gerados, através das usinas de Angra 1 e Angra 2, quase 2 GB de energia limpa. O que significa isso? 40% do consumo elétrico do Rio ele é fornecido por essa matriz nuclear. Como eu disse, é limpa e é firme. Quando eu digo que é firme, em que sentido? Não há geração de energia fotovoltaica à noite, naturalmente, e não há, usando como exemplo as energias, né, as eólicas offshore, né, onshore também, elas são intermitentes, há uma variação natural, porque advém de forças da natureza. Então, falando da perspectiva física lá do complexo nuclear Almirante Álvaro Alberto, a gente tem um pouco mais de 1 km², essa potência energética, e com o Angra 3 chegando, e eu vou fazer um parênteses super importante, quando a gente fala de propósito em prol do nosso Estado, é que todos nós, pessoal, devemos ter aqui em mente a importância da retomada das obras de Angra 3. Não há qualquer outro empreendimento, seja ele público ou privado, nas esferas municipal, estadual, nesse caso é federal, que tenha capacidade de geração de mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. Eu tomei alguns cafés com alguns colegas aqui que refletiram, até com o meu amigo Pelon, advogado, que eu agradeço aí minha formação por ter passado pelo teu escritório. João, a gente precisa melhorar a segurança. E a minha bandeira sempre foi o desenvolvimento econômico. Acho que quando a gente oferta oportunidade, a gente acaba, de forma colateral, enfrentando essa mazela. Então, não há qualquer outro tipo de empreendimento aqui no Estado capaz de ser um empreendimento federal, né? Não depende do esforço financeiro do nosso governador Cláudio Castro. O Estado do Rio passa por um momento de recuperação fiscal, mas esse é um investimento, é um empreendimento federal, mas o bônus é todo nosso. São mais de 15 mil empregos diretos e indiretos, por uma fábrica que não é uma fábrica de cigarro, é uma fábrica que vai gerar 1,5 GB de energia limpa, né? Dito isso, pessoal, vou parafrasear aqui o presidente da ONU. Não há que se falar em descarbonização desconsiderando a matriz nuclear. E vou evidenciar isso com fatos e dados. A gente está lutando para ter nossa terceira usina. O mundo já tem 416 usinas e tem 56 usinas em construção. O número de reatores no mundo só aumenta. E o Brasil, fazendo valer o hino, que todo mundo cantou, até uma parte a capela aqui que o som falhou, somos gigantes pela própria natureza. Somos a 6ª reserva do mundo de urânio, que é a matéria-prima desse segmento. Considerando que a nossa pesquisa de lavra não está atualizada. Certamente a gente vai estar nesse pódio. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que eu estou falando de energia, né, que é o tema aqui também que conversa aqui com a palestra, mas a matriz nuclear, ela também tem uma série de outras aplicações. No campo da agricultura, né, com a radiação dos alimentos, você mata fungos e bactérias, aumentando a vida útil do alimento, até no campo aqui portuário. Muitas vezes a gente exporta algumas commodities, essas commodities são irradiadas em portos. Se a gente tivesse um irradiador aqui, por exemplo, né, nos portos do Rio, ou então em um deles, aumentaríamos o valor agregado da nossa carga. Temos a perspectiva também da medicina nuclear, né, caso alguém tenha aqui algum parente adoentado, né, que passa pelo tratamento de câncer, né, a radiação ela salva vidas. Né, no plano da defesa, comandante, né, no ProSub, né, o 5º submarino previsto no ProSub é a propulsão nuclear. Então, o sistema é um segmento carreado, né, de tecnologias e que tem esse potencial de emprego de curto prazo.
fazendo uma defesa do setor, uma crítica. Ontem eu tive a oportunidade no evento do G20 de estar com a ministra Marina, e até infelizmente não consegui convencê-la a mudar o seu voto, porque no dia 4 de dezembro, pessoal, a gente tem uma data muito importante. O CNPE, que é o Conselho Nacional de Planejamento Energético, formado por 17 ministros, vota a retomada ou não do projeto de Angra 3. Houve um estudo recente do BNDES que aponta a viabilidade econômica do projeto, uma tarifa atrativa, e os ministros vão decidir. A Marina faz parte desse colegiado. Pela continuidade ou não da obra, eu nem penso na descontinuidade, que seria uma catástrofe econômica aqui para o nosso Estado, um atestado de incompetência, então acredito que a decisão mais responsável vai ser tomada. Mas guardem essa data, se mobilizem, porque, lamentavelmente, muita gente esclarecida desconhece o segmento nuclear. Quero tocar num ponto importante aqui, alguns pontos finais. Talvez isso que ninguém saiba. No Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto, como o resfriamento dos reatores é com a água do mar, a eletronuclear ela usa o hipoclorito de sódio para que as cracas do mar não venham entupir essas tubulações que refrigeram esses reatores. E daí acontece uma reação química, existe uma eletrólise ali na água do mar, e se geram, hoje, de 150 a 300 quilos de hidrogênio, que são dissipados para a atmosfera. A gente já está em conversas avançadas, esse ANEMAR eletronuclear, para aproveitar esse hidrogênio. Hoje todo mundo quer falar de hidrogênio, mas o único local do Brasil que hoje, né, se gera esse montante é na usina de Angra 3. A gente tem conversado com a EGEA, uma conversa preliminar para aproveitar essa tecnologia ao longo da costa. Até conversei com o Dr. Pelon, né, os interesses dos alemães que já estiveram conosco na secretaria para a gente pavimentar algum projeto nessa direção. Uma defesa também em relação ao setor, que todo mundo também fica um pouco assustado, e os rejeitos nucleares. Pessoal, estou à disposição, convido a todos aqui para visitarem a usina. A usina de Angra 1, ela partiu em 85, a de Angra 2, 2001 e 2002. Todos os rejeitos eles ficam numa área menor do que 15 mil metros quadrados, ar-condicionados. Os resíduos têm até como se fosse um CPF. Então não há que se falar em risco, né, por conta de resíduo nuclear. Os acidentes que houve no mundo foram questões pontuais. Em Chernobyl foi uma falha humana, e no Japão, em Fukushima, foi um evento extremo da natureza, que foi um tsunami que acabou atrapalhando o sistema de refrigeramento dos reatores. Isso fez até com que todo o sistema nuclear do mundo se reeducasse. O resfriamento de reatores de Angra estão num relevo maior. Então, assim, é uma usina que assim, não tem fumaça, é vapor d'água. A geração termonuclear é uma geração térmica. Existe a fissão nuclear, né? O urânio tem muita potência energética. Esquenta-se a caldeira, vapor, turbina, energia. Basicamente, esse é o projeto. E fazendo valer também, já finalizando a minha fala, a economia do mar, no âmbito das termonucleares, lá de Angra, e até estou muito feliz porque eu vou conseguir congregar, comandante, o nosso secretário Rossi, com o presidente da Eletronuclear, o Raul Licurgo, né? Esse abraço do nuclear com o ambiente, que a gente vai potencializar alguns projetos socioambientais que ocorrem lá em Angra. Um deles decorre de uma condicionante da licença ambiental já de Angra 3, que é o Tartaruga Viva, ali é uma região que tem muita tartaruga, com as tartarugas eventualmente que precisam ser reabilitadas, isso é feito com muita excelência lá em Angra. E tem um outro empreendimento que é o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Quem conhece Ilha Grande sabe que ali tem uma fauna muito rica. Então, assim, pessoal, estou falando de resultados, não de promessas, e são situações, ações, projeções que corroboram para que o nosso Estado tenha aí o reconhecimento que merece. A sua ideia, para finalizar, Lorena, do selo azul, é super interessante. Lá pelo SEBRAE, a gente está manejando isso para potencializar esses negócios azuis. Vamos conversar sobre isso. E, bom, eu acho que já passei um pouco do meu tempo. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Bom, muito obrigado, João, pelas palavras. Achei muito interessante. A gente quando eu conheci esse projeto, achei bem incrível. E como a gente já está chegando perto do final da nossa hora, eu vou chamar o Miguel Fernandes, do presidente do CREA, para falar um pouquinho mais para a gente sobre como que o CREA está vendo a formação dos engenheiros e como que isso pode ajudar na economia azul. You say to call a kid, wait.
Boa tarde, gente. O pessoal já deve estar com fome, né? Então vou tentar ser o mais rápido aí possível, trazer aqui já agradecendo aqui o convite ao Léo, Rafael aí do Clube Empreendedor. Agradecer aqui também a participação e o apoio da Caixa de Assistência do Sistema Confea CREA Mútua, com os diretores aqui, Ana Paula e Jamerson presentes. Quem for aí profissional do setor, né, das engenharias, da agronomia e das geociências, não deixem de se registrar na Caixa, tem um stand ali, são muitos os benefícios, e a gente está querendo apoiar cada vez mais eventos que tenham na lógica e o propósito do desenvolvimento do setor das engenharias e da agronomia no nosso estado do Rio de Janeiro, e por isso estamos presentes aqui hoje, nesse importante evento aqui, que está discutindo o tema, que é o tema prioritário do encontro do G20, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro agora, no final de novembro, que é exatamente a questão dos oceanos, né, da economia azul, como bem colocou aqui todos os colegas antes, a Ana Aich, que a gente está junto aí, em uma batalha a longo prazo, ela que é subsecretária de Saneamento e Recursos Hídricos aqui do estado do Rio de Janeiro. E esse tema, gente, ele é um tema que as pessoas percebem, mas muitas vezes têm dificuldade de balizar isso de forma clara, né? Se a gente for discutir o valor, de fato, dos oceanos, vai se colocar como um valor intangível. Mas na Constituição Civil, isso pode ser tangilizado de uma certa forma mais clara, por exemplo, sobre a questão da especulação imobiliária. Se pegar o mesmo apartamento na Vieira Soto, de frente para o mar, e o que não está de frente para o mar, de costas para o mar, que também tem uma vista bonita ali e tal, você tem, às vezes, diferença de 3 a 10 vezes o valor do imóvel. Então, estamos falando só de vista, não estamos nem falando no valor da praia diretamente falando, porque a distância é a mesma para quem quiser se banhar na praia. Os IPTUs mais caros no Rio de Janeiro, em geral, ficam em torno da vista do mar, é onde você tem ali um ganho direto do valor integrado da pessoa que quer morar. Então, é indiscutível o valor que o mar tem na percepção humana, na questão das infraestruturas. Estamos aqui numa região portuária, na importância do transporte, na importância da pesca, na importância da defesa. Então, você tem várias questões relacionadas à infraestrutura, e aí estamos falando de engenharia na veia relacionada à questão do mar, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, já foi falado aqui anteriormente, nós temos a questão portuária, logística, nós temos a questão da exploração do petróleo, majoritariamente é no mar, aqui no Rio é 100% mar. Nós temos a questão agora de uma discussão muito moderna, que são as eólicas offshore, que está em discussão agora a lei, um projeto federal, que vai mudar a dinâmica da relação também aqui no Rio de Janeiro, porque no Cabo de Santo Antônio, onde fica ali, São Tomé, desculpa, a divisa entre Rio de Janeiro e Estado do Espírito Santo, ali é uma região muito propícia a esse tipo de exploração, com ventos constantes. Então, tem uma lógica toda de discussão. Mas eu vou puxar para o meu tema profissional, que é o setor de saneamento. Eu sou engenheiro civil, minha vida profissional é atuando na área de saneamento, por isso que a Ana falou aqui antes, eu era presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a seção do Estado do Rio de Janeiro. A gente discutiu muito o processo de despoluição, do processo de concessão dos serviços de água e esgoto, e, naturalmente, muito processo de despoluição dos nossos corpos hídricos, em especial esse aqui, que nós estamos aqui com uma vista maravilhosa, que é chegar mais aqui, que é a Baía de Guanabara. E por que isso é tão relevante nesse debate, e por que eu queria chamar a atenção aqui nesse evento, que é um fórum de comércio exterior e logística, que vai estar envolvendo aqui principalmente empreendedores e pessoas ligadas a esse setor. A Baía de Guanabara é uma dádiva. Não à toa, em 1808, a família real portuguesa resolveu vir para cá e se estabelecer aqui no Rio de Janeiro, entrando por dentro desse porto natural. Isso não é normal, gente. Não é normal ter um porto natural com essas condições tão favoráveis ao atraque, a você ter aí todo esse suporte logístico naval. O Rio de Janeiro nasce nessa lógica, né? E vem se transformando numa grande cidade. Se a gente pensar em região metropolitana, são
12 milhões de habitantes, estamos falando de 70% da população do estado do Rio de Janeiro, em torno da Baía de Guanabara. E a Baía de Guanabara acabou virando o grande escoadouro dos esgotos de toda essa população, por falta de sistema de saneamento. Os indicadores são terríveis. Se a gente for pegar onde tem de fato sistema de saneamento, de esgotamento sanitário, aqui em torno da Baía de Guanabara, vamos ter Rio de Janeiro e Niterói, e estamos falando de diversos municípios gigantes, com populações que ultrapassam 1 milhão de habitantes, como por exemplo São Gonçalo, praticamente com zero de esgoto tratado, lançando direto in natura na nossa Baía de Guanabara. E a Baía de Guanabara, para quem não a conhece, porque poucas pessoas devem ter navegado para dentro da Baía de Guanabara, a minha família é de velejadores, eu já tive a oportunidade de fazer esse trajeto algumas vezes. Ele é de uma beleza ímpar, né? Se você pegar, por exemplo, a Ilha do Governador e ver os fundos da Ilha do Governador virada para o fundo da Baía de Guanabara, é mais bonito que os arquipélagos gregos. E não é explorado em termos de turismo, não é explorado em termos de várias outras ações, até imobiliário, em virtude da questão da poluição. E isso é algo que vem se trabalhando para mudar. O investimento previsto para a despoluição da Baía de Guanabara nos próximos 5 anos é na faixa de 5 bilhões de reais. Estamos falando de um recurso significativo de obras que buscam trazer essa despoluição desse corpo hídrico. Quando a gente fala da Baía de Guanabara despoluída, entra no segundo momento de discussão, que aí envolve os profissionais que estão mais aqui, que é no uso múltiplo das águas. A Baía de Guanabara hoje, poluída, ela trabalha de forma confortável à indústria portuária e logística, sem precisar se preocupar com a sustentabilidade e inovação obrigatoriamente. Poucos são as ações. Nós tivemos a questão do desatraque do navio, que quase derrubou a ponte Rio-Niterói, em virtude dessa negligência. Não só esse navio, tem como várias outras operações da indústria de petróleo, da indústria logística. Eu velejo várias vezes, a gente vê quantas vezes são lançados incorretamente óleo. E isso, a sociedade, enquanto a Baía de Guanabara é poluída, não briga por ela. Mas no momento em que ficar despoluída e tiver esse retorno do uso, por exemplo, Magé tem um dos complexos balneários mais lindos que vocês possam imaginar. Hoje, poluído, ninguém usa. Mas no momento que aquele voltar a ser despoluído, vai ser muito mais bonito do que a região dos lagos. E aí, nesse retorno, nessa recuperação, o que vai acontecer, vocês podem anotar aí, vai acontecer, são homens e mulheres trabalhando muito para isso acontecer, aqui ao lado, que está aqui Águas do Rio, a sede dela fica aqui ao lado. Vocês vão ter um novo momento de discussão logístico dentro dessa indústria que hoje vive da Baía de Guanabara, que tem que se repensar sobre inovação e sustentabilidade. Porque tem um interesse múltiplo do uso dessa água, vai ser para turismo, vai ser para lazer, vão ser diversos os interesses, e essa indústria portuária vai ter que se adaptar e vai ter que se repensar na forma de estar presente aqui na Baía de Guanabara. Então, acho que essa é a principal reflexão que eu podia trazer aqui como presidente do CREA. Essa reflexão envolve muita engenharia, muita inovação e a necessidade de profissionais que estejam antenados a esse cenário que deve começar a acontecer nos próximos anos, e a gente espera poder estar trabalhando conjuntamente com vocês nesse desenvolvimento. Muito obrigado. Bom dia. Por fim, gostaria de convidar o Sr. Sérgio Gussmann para falar um pouquinho sobre como a GRIO pode atuar e ajudar no financiamento. Posso, Suzane? Pode, claro. Boa tarde, gente. Eu gostaria de agradecer ao convite, que é super importante o tema, e não é de hoje isso daí. Como meu amigo João comentou, o SEBRAE já vem trabalhando isso junto com o governo, e eu, como SEBRAE e a GRIO, a gente está preocupado com isso, de atender às expectativas da população do Rio de Janeiro. A GRIO é a agência do Estado de fomento. A gente é uma instituição financeira independente, regrada pelo Banco Central,
mas extremamente alinhada às diretrizes do governo do Estado. Então, quando a gente ouve a subsecretária Ana colocando a necessidade, a importância da economia azul, e coloca as diretrizes que o Estado já vem traçando, a gente vê a Lorena trazendo a importância da iniciativa privada junto, né? Aí falta um complemento, que é o recurso, que você comentou e o João mencionou também. Nós financiamos o pequeno, o médio, o micro empreendedor. Toda vez que vem um cliente querer, olha, eu preciso de dinheiro, tá? O que você vai gerar? Emprego, renda, sustentabilidade, através de inovação, ele ganha muito mais mérito na análise de risco da gente. Então a gente considera tudo isso daí, a diversidade, a importância da mulher. A gente estava conversando há pouco sobre reciclagem, e aí tem um histórico que eu tenho através de uma cooperativa em São Luís, do Maranhão, de mulheres privadas de liberdade. Isso tudo é importante para a gente. A gente compõe todas essas variáveis para fornecer algo de bom para a população do Rio de Janeiro, através do crédito. Tá? Então, Lorena, a gente está preocupado, sim, só que o objetivo maior é para o pequeno. Então, aquele entreposto, aquele pescador, aquele quiosque, tudo está sendo visto. E está sendo visto junto com o SEBRAE, junto com o Estado. A gente se preocupa muito com isso, a sustentabilidade. O G20 está logo aí. Mas o G20 é novembro, mas tem todo o futuro pela frente que a gente está preocupado. Gerar emprego, a gente tem como emprestar com alguma carência, com juros subsidiados, é algo muito bom para o empreendedor. Ele vai buscar o quê? Uma transformação na vida dele, de uma forma bem positiva. A gente tem experiências bem enriquecedoras, desde do sujeito que tem uma churrasqueira portátil, que pega dinheiro para a gente, R$2.000, e transforma numa carrocinha, onde ele vende o churrasquinho dele e faz fila. Por acaso lá perto da Gerrio tem isso daí. Então a gente vê a felicidade do empreendedor, do pequeno, muito pequeno, vendo que ele está vendendo. À noite ele tem um pagode lá que vende a cerveja, e isso para mim é muito importante. É muito importante até mesmo pela minha formação inicial. O social para mim tem tudo a ver. Eu não sou um banqueiro. Eu sou um banqueiro com uma formação em medicina, onde eu vi o que é a miséria da saúde, da alimentação dessa população do Rio de Janeiro. A gente fala muito de Bahia, da Guanabara, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem um litoral extenso. No painel anterior foi falado, a gente tem 600 quilômetros, e aí a subsecretária comenta, se considerar as baías, dá 1.000 quilômetros de litoral. A gente quer atender não só a Baía de Guanabara, a gente quer atender o litoral todo, né? Como economia do mar, economia azul. A gente faz isso também no interior, a gente injeta recurso para o pequeno em todos os municípios do Rio de Janeiro. A gente tem correspondentes bancários que são os nossos braços, né? A nossa capilaridade para emprestar. Então, a Gerrio, que infelizmente não é tão conhecida assim pela população do Rio de Janeiro, e esse papel eu faço aqui também, disseminar o nome da Gerrio para que venham buscar recursos com a gente. Recursos que venham ser transformadores. A gente busca o progresso do Rio de Janeiro, o desenvolvimento, o aumento de emprego, o aumento de renda dessa população. A gente
começou o trabalho há pouco tempo com essa gestão. A gente está fazendo algumas alterações desde maio. Para quê? Para que ampliemos a nossa forma de atuar. Aí, como diz meu diretor, né? Isso não é sorte, é trabalho e dedicação. É isso que a gente vai conseguir fazer no estado do Rio de Janeiro. Tá? Muito obrigado, gente. Bom, pontualmente a gente vai encerrar essa mesa no tempo certinho. Vou ser muito breve nas considerações finais. Eu queria agradecer, na verdade, a todos que participaram. Eu acho que a gente conseguiu ter uma boa visão bem ampla de quão complexa é a economia azul e quão proveitosa ela pode ser para o nosso Estado. Então, gostaria de agradecer tanto Miguel, Sérgio, João, Lorena, Ana Acho, que já saiu porque tinha um outro compromisso. Queria agradecer vocês todos por participarem. Queria agradecer a Márcia e o Comex Log por promover essa sessão tão importante num evento de comércio exterior e logística. Inserir o tema economia azul é fundamental e muito oportuno. Então, muito obrigado a todos. Passo agora a palavra para a nossa mestre de cerimônias.